Bom Quarto. dia, pessoal. Ei, tô aqui com a Viviane, convidei ela hoje para tomar um café comigo. Viviane não, Big Boss. Daniele. Daniele Rei, desculpa. É o nervosismo, gente, para falar de gestão de riscos legais, ele ficou meio nervoso. Na realidade é porque eu tive uma reunião agorinha com a Viviane, Mara Diniz. A Viviane também é responsável pelas metodologias de risco, né, associada a aspectos, impactos ambientais e perigos e danos. E a gente discutindo um pouco sobre isso, sobre as metodologias de risco. Nós já havíamos conversado sobre isso no nosso segundo Café Conectado. Aí hoje me deu vontade de um pouquinho de chamar a Dani para falar um pouco sobre riscos legais. Nós entendemos o que são riscos legais, como se aplica esses riscos legais. A palavra, de certa forma, é até interessante, né? Legal não no sentido de estar legal, é no sentido de legalidade, no sentido de obrigação. Até porque esse Brasil nosso, né, temos um universo de leis para cumprir, né? Eu já comentei isso no nosso primeiro Café Conectado. Se nós fôssemos ranquear todos os requisitos legais no Brasil, acho que passaria da estratosfera, né, Dan? É. Pessoal, bom dia. Só para me apresentar, eu sou a Daniele, sou advogada aqui da Verdigaia, trabalho com gestão de riscos e vou falar um pouquinho com vocês da gestão de risco, como é que é a nossa metodologia interna na Verdigaia, como que a gente trabalha com isso para os clientes externamente. Como o Davidson falou, no Brasil a gente tem um campo amplo de legislação, e são nas searas, né, federal, municipal, estadual, e não é só o poder legislativo que legisla. A gente tem normas do poder executivo, tem normas de órgãos da administração pública. Então, às vezes, o empreendedor ele fica meio perdido de que caminho seguir, como é que eu vou fazer para seguir todas essas normas. E não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Se nós formos imaginar, nosso banco de dados de controle de legislações hoje já passou de 70 mil requisitos legais. O último levantamento que nós fizemos, nós temos aí uma média de 1.400 novos requisitos legais a serem monitorados. Imagina isso na sua atividade. Não é fácil. Estou falando somente de meio ambiente. Lembrando que nós ainda controlamos qualidade, saúde e segurança, meio ambiente, responsabilidade social, requisitos específicos para alimentos, enfim. Energia. Estou falando de 70 mil só para a questão ambiental. E na realidade, a questão dos riscos legais, elas não se aplicam só à gestão ambiental. Elas se aplicam ao que nós chamamos hoje de gestão da sustentabilidade. Nós temos que enxergar o nosso negócio. É muito comum vocês ouvirem falar dessas auditorias de risco legal, talvez com outro nome. Due diligence, né? Auditorias de fusão, aquisição. Parece que você só tem que fazer essas auditorias na hora que você vai comprar ou vender alguma coisa. Não é isso. A gestão de risco legal, ela é um mapeamento do teu negócio. É uma fotografia, né? Até para saber, dentro do ponto de vista legal, como você está. Por isso que é uma grande oportunidade de você fazer uma inspeção com profissionais qualificados. A própria Dani, né, advogada, mas tem muita experiência em gestão ambiental, em gestão de segurança e saúde no trabalho. Aí é a grande oportunidade de nós entrarmos dentro de uma fábrica e vermos como está o atendimento à legislação. É o que a gente defende muito aqui, né, Davidson? O profissional que trabalha na área ambiental, nós que trabalhamos em especial com a legislação, com a questão da gestão de risco, a gente não pode ficar apenas nessa seara do direito. A gente tem que buscar sempre mais. Então, a questão de cursos técnicos, cursos que nos deixam ser profissionais multifacetários. Porque a legislação ambiental, ela não é simplesmente o que nós vamos aprender na faculdade de Direito. Tem toda aquela questão técnica que aprende na prática, e a Verdigaia ela dá esse suporte porque nós temos uma equipe multidisciplinar aqui de engenheiros, biólogos, geógrafos, geólogos. Então, só para falar um pouquinho para vocês um pouco mais sobre a gestão de risco legal, a Verdigaia ela pensou em desenvolver essa metodologia porque era comum nós chegarmos nas empresas e, após fazer uma auditoria de conformidade legal, então, para verificar todas as obrigações que a empresa precisava atender. Então, nós verificávamos o que estava sendo atendido, o que não estava sendo atendido. Entregávamos esse relatório para o cliente. Só que o cliente perguntava, e agora? Eu tenho 500 não conformidades, o que eu vou fazer com isso? Aí vem o mais importante, né?
Não quer dizer que nós temos que sair por aí fazendo tudo ao léu, sem nenhum tipo de controle. Até porque é necessário risco priorizar. é exatamente isso, é a priorização. Exatamente. Imagina, um arcabouço de 70 mil requisitos. Desses 70 mil requisitos legais, uma infinidade de obrigações que nós temos que cumprir. Aquelas básicas, licenciamento, outorgas, AVCB, mas não é só isso. Existe ali outros instrumentos, muitas vezes ocultos. A gente percebe a própria dificuldade dos próprios órgãos de controle de conhecer tudo isso. E na avaliação de risco legal, isso tudo vem à tona. Ou seja, você deixa de ser ignorante no tema. Isso é bom, mas também é um perigo. Por quê? Porque aí você chega na hora de decidir o que você deve fazer primeiro. Aí vem a priorização. Então a apresentação do risco legal envolve custo. A palavra de ordem da gestão de risco legal é isso, priorização. E é uma priorização sem cada um defender, sem cada um defender a sua área. Porque as empresas, cada setor de uma empresa vai querer defender que a sua não conformidade ela é prioritária de atendimento. Sim. Então, quando vem uma empresa de consultoria que está nula de qualquer interesse por departamento e faz uma análise de acordo com possibilidades de sanção, penas restritivas de direito, penas... Ou seja, não é uma avaliação departamental. Não, é uma avaliação do negócio. É a visão do dono para a coisa. A parte interessante disso é quando nós temos a terceira parte fazendo esse tipo de auditoria, nós somos neutros. Nós não temos a preocupação de avaliar única e exclusivamente a questão ambiental, a questão de segurança e saúde no trabalho, ou porque nós somos contratados por determinados departamentos. Esquecem isso, gente. Seja com a Verdigai ou com qualquer outra organização que vocês vierem a fazer esse tipo de trabalho. Pensem no negócio. Pensem no risco do negócio. Vocês já passaram por isso nas suas auditorias de seguro, por exemplo. Agora é a hora do risco legal até de fazer a avaliação desses riscos. Será que esses riscos realmente são tão significativos como foram apontados? Será que eu não deixei de considerar outros? Então essas ferramentas todas, elas começam a ser interessantes nesse momento. O levantamento de aspectos e impactos, o levantamento de perigos e danos e mais do que isso, o levantamento dos requisitos legais aplicáveis. Porque sem conhecer os requisitos que se aplicam ao meu negócio, eu não consigo saber o risco do meu negócio. E o risco do meu negócio não se aplica única e exclusivamente pela quantidade de leis que eu sou obrigado a cumprir. É como cumprir, quanto custa cumprir, né? Então aquele 5WH, quem, quando, como, onde, por quê, quanto custa, mais do que nunca se torna vidente. Só um minutinho, o João Carlos entrou. Ei, João Carlos, tudo bem? Estou conectado desde Colômbia. Ei, manda um abraço para Colômbia. Muito obrigado pela conexão. João Carlos é um parceirão nosso aí, vem nos mantendo informados sobre as mudanças ocorridas da Colômbia. Né? Temos um arcabouço jurídico muito interessante, temos um órgão de controle bem efetivo e as questões de risco legal, elas já se aplicam lá há alguns anos. Temos muito que aprender com a nossa Colômbia. Tudo bem, João Carlos? Você fez uma perguntinha. Existem mais do governo apenas está comemorando e ser exigente na parte a explorar a importância que tem. Enfim, requisitos legais, como nós já falamos, né? Percebe-se muito uma dificuldade de controle, né? E geralmente quem cria as normas não tem conhecimento de como aquilo é na prática. Então, às vezes as normas são muito burocráticas, então é necessário fazer uma interpretação e a aplicação, por mais que a gente precise ser fidedigno ao que a norma exige, a gente precisa ter cuidado, né? Sim. Levar para a parte prática. E a questão do relatório, além da palavra de ordem ser a priorização, o relatório, de ele ser nulo, né, de qualquer informação externa e interesses externos, ele é muito interessante porque o cliente ele é um documento de gerenciamento. Sim. Ele consegue verificar, então, quais são as prioridades dele de atendimento. Sim. Fazer um planejamento de um ano. Sim. De como se Deixa adequar. eu só te interromper. Eu percebi que entrou a Laura agora, mais 5 pessoas. Vou dar só uma recapitulada. Nós estamos falando sobre gestão de riscos legais. Mas por que nós começamos a falar sobre isso agora? Isso não é um assunto... É assunto novo? Não, não é assunto novo. Na realidade, as novas versões de norma ISO 9000, 14000,
né, a tendência de chegada da 45.001 para dezembro desse ano, todas começam a falar, dão mais ênfase à gestão de riscos. Né? Então, começamos a falar um pouco... compliance. Sim, porque nós temos que medir riscos disso tudo. Então, começamos aí um processo atual de renovação das nossas metodologias de aspectos e impactos, com a inserção dos controles e riscos, e fica, como é que nós fazemos a medição dos riscos do nosso negócio? Nada melhor do que a identificação dos riscos através do controle da legislação. Porque é através do controle da legislação, da legalidade, que eu sei todas as minhas obrigações, derivadas da qualidade, da saúde e segurança, do meio ambiente, da responsabilidade social. Ou seja, quando você fala que você é mais ou menos sustentável que o seu concorrente, está na hora de você responder o tanto que você consegue atender daqueles requisitos legais que são aplicáveis ao teu negócio. E também, quais são esses requisitos? Então aí entra as auditorias de risco legal. Né, Dani? Isso. E só para, né, as pessoas que entraram agora, pessoal, só para recapitular aqui, a gestão de risco, o que a gente faz? A gente analisa tudo que está não conforme de uma empresa, né, a nossa metodologia, e avalia para o cliente o que é prioridade de atendimento. Olha lá, o Cadu entrou fazendo uma pergunta. Bom dia, Cadu, tudo bem? Qual a importância da gestão de risco para as operações societárias muito comuns hoje no Brasil? Eu acredito que essa pergunta do Cadu seja referente a fusões, aquisições, sim, quando grandes empresas são vendidas, se unem. Cadu, nesse sentido, o que é importante é você saber que o meio ambiente, quem comprou vai herdar tudo que está errado. Então é necessário fazer uma avaliação em que start está a empresa para você conseguir. É uma valoração ambiental. Então você... E um detalhezinho importante. Nas auditorias de risco legal, como você falou dentro da parte de questões societárias, fusão, aquisição, estou comprando, estou vendendo, normalmente se faz com grandes escritórios especializados em fusão e aquisição. Mas entra aí um negócio interessante, a especialidade. Então, nas auditorias de risco legal, vai um conselho. Procurem também trabalhar com parceiros especialistas, profissionais especializados, por exemplo, no direito ambiental, no direito da segurança e na saúde do trabalho, nas visões claras de responsabilidade social dentro do ponto de vista legal. A Verde Gaia mesmo, ela trabalha com grandes escritórios de direito especializados em fusão e aquisição, mas muitas vezes nós somos contratados para apresentar relatórios de resultados de risco legal exclusivamente do ponto de vista ambiental. Por quê? Porque existe a especialidade. Somos advogados, mas também somos engenheiros, mas também somos engenheiros ambientais, mas também somos técnicos de segurança, mas também temos especialidade dentro da questão de operação, né, de processo. Então aí essas auditorias elas ficam um pouco mais interessantes, porque não é uma visão aberta de se atende ou não atende uma lei. Na realidade é a preocupação de se atende certo, se existe controle, se existe investigação. Aí fica legal o negócio. Tá, Cadu? Espero ter respondido a sua pergunta. É claro que quando se fala de riscos legais, nós estamos discutindo um universo muito grande de requisitos. Né? Eu falei anteriormente, só para a questão ambiental, passa de 70 mil requisitos. Então, talvez nós passaríamos algum tempo aqui discutindo, talvez os principais deles, seria talvez pauta do nosso quinto Café Conectado, quem sabe, um bate-papo exclusivo para a questão legal, dos principais dispositivos legais hoje, e os cuidados que a gente tem que tomar, né, Dani? Com certeza. Tem mais uma pergunta. Tem. Rafael. Ei, Rafael, bom dia. É necessário realizar auditoria em loco ou pode-se fazer à distância? Bom, Rafael, existem duas formas de se fazer. É claro, primeiro eu vou falar da Verde Gaia, né? A Verde Gaia, como ela já trabalha com atividades relacionadas a auditorias de risco legal há mais de 18 anos, nós nos preocupamos muito em desenvolver metodologias e software para isso. Então, sem falsa modéstia, hoje nós temos o SOGE, né, que é o Sistema Online de Gestão Integrada, que consegue fazer a apresentação desses requisitos legais aplicáveis a determinado ramo de atividade, apresentar as obrigações, inclusive com custos, e nos dá a oportunidade de fazer auditorias à distância através da metodologia de consultoria online. Isso software, isso é um negócio que a Verde Gaia faz, não conheço outra empresa que faz, nós já gastamos 18 anos desenvolvendo essas metodologias. Existe essa oportunidade? Sim. Mas é importante também as auditorias em loco.
Porque o técnico, por exemplo, a Dani, né, como especialista do direito ambiental, é a oportunidade que ela tem que de ir na fábrica e ver, na realidade, como está sendo feito. Porque uma coisa é falar como fez, outra coisa é mostrar como está fazendo. Quando ela é à distância, é mais fácil que quem tem interesse em camuflar alguma coisa consiga camuflar. Então, dando um caso prático, nós estávamos realizando uma auditoria de due diligence e foi verificado que a empresa tinha as licenças, tudo certinho. E não falaram em momento nenhum que em determinada parte do terreno tinha teve um posto de gasolina e tinham tanques subterrâneos. Isso não foi falado em momento nenhum. Só que como nós estávamos em loco, conversando então com um funcionário ou outro, a gente conseguiu captar essa informação, fizemos a verificação, pedimos, né, a análise laboratorial de análise da qualidade do solo e verificamos que a área estava contaminada. Talvez se essa auditoria não tivesse sido em loco, tivesse sido à distância, ou seja, nós só pediríamos para o cliente os documentos, nós não conseguiríamos verificar isso. Sim. Porque ele poderia responder de que não existiam indícios de contaminação. Sim. Mas existia a contaminação do solo e isso é um passivo ambiental gravíssimo, né? A contaminação do solo. Bom, então, gente, olha só. Nosso tempo está acabando, mas só para deixar... É rapidinho, é um cafezinho, né? Hoje... a gente entrou tão rapidinho, eu nem consegui preparar meu cafezinho ainda, mas é um intervalinho nas nossas atividades para a gente poder conversar um pouquinho sobre questões importantes na nossa gestão, né? Você que está aí sentado aí na sua rotina de departamentos de qualidade, de saúde e segurança, de meio ambiente, de responsabilidade social, quebrando a cabeça para saber como é que vai vencer o ano com tantas obrigações, com tantos controles, as próprias auditorias de conformidade legal, isso é um tormento para todas as organizações. É uma infinidade de requisitos para se controlar, é uma infinidade de obrigações para se apresentar, né? O próprio SOVES, muita gente brinca, né, pela quantidade de informação e relatório que ele traz, mas ele tem que ser alimentado. Então, a própria Verde Gaia, ela aprendeu muito a usar essas metodologias. A gente tem hoje muita gente na rua fazendo auditorias para o próprio cliente, executando as auditorias internas, aquelas auditorias de primeira parte em nome do cliente. Aí é bom porque nós somos neutros, nós temos a oportunidade de questionar alguns controles, apresentar isso. Então vale a pena, tá? Vale a pena de vez em quando você dar um tempo e chamar uma terceira parte para olhar como está o seu jogo, né? Aquela piadinha, né? Ninguém melhor do que o sapo para enxergar o nosso jogo de dama. Então vale a pena. Tem só uma perguntinha rápida do Gustavo aí. E aí, Gustavo, bom dia, tudo bem? Não deu tempo. Então, através da metodologia é possível mensurar o risco financeiro do não atendimento às obrigações? Sim, sim. É possível sim, Gustavo. Em questão de... O que nós conseguimos valorar é questão de máximo e mínimo. A legislação, ela traz, em questão de multa, né? Ela traz em questão de multa, se a empresa descumpriu alguma determinada obrigação, ela está passível de uma multa máxima e mínima. Mas existem também as sanções de embargo, paralisação da obra. Aí, nesse caso, a empresa precisa fazer uma valoração de uma mineração de ouro. Se ela ficar parada um dia, o que equivale a isso? Equivale a $100 mil. Então, talvez isso não. Isso vai ser muito mais pior para ela do que, às vezes, receber uma multa de R$10 mil. Então, a gente consegue fazer essa valoração, mas ela é bem específica para o caso a caso. Sim. E até a questão legal, avaliando-se caso a caso, cada requisito, existe aqueles custos preventivos e corretivos, né? Quanto custa manter, por exemplo, determinado controle? Um processo de educação ambiental, por exemplo, que já é determinado por lei, né? E quanto custa corrigir? Por exemplo, não ter aplicado conceitos de educação ambiental na sua organização gerou alguns desvios de conduta. Agora, esses desvios de conduta nos geraram quanto de problema? Eu não estou falando só da multa não, tá, Dani? Eu estou falando dos problemas internos, derramamento de óleo. Que a multa é uma coisa palpável, né? Eu meço isso, né? Porque muitas vezes eu estou trabalhando pelo cumprimento do requisito legal só porque alguém vai vir ver. E às porque vezes o fiscal está lá na minha porta me chamando. E a multa pode ser o menor dos problemas. Sim. Mas não se preocupem com isso. Concentrem-se nos riscos preventivos e corretivos. Corretivo eu não espero que você faça nisso. Porque se você está corrigindo, corrige uma vez e nunca mais
cometa o mesmo ato falho. Eu estou preocupado são com a visão preventiva da lei. É a hora que eu pergunto. Por exemplo, num processo qualquer, né? Surgiu um desvio, não sabia que tinha um requisito para cumprir. Quanto custa cumprir? Quanto custa a multa por não cumprir? Quanto custa o desvio se acontecer alguma coisa? Esse é o grande segredo da avaliação de risco legal. Ela é qualitativa. Sim. E não quantitativa. Sim. É claro que a gente precisa do quantitativo para fazer o qualitativo, mas é um relatório muito mais qualitativo do que quantitativo. Sim. Bom, Dani, temos que ir embora. Tá? Já. Não, infelizmente. Na próxima quinta-feira, às 10 em ponto, estaremos aqui de novo. Prometo chamar mais alguém para conversar comigo. Quem sabe você, Dani, não volta, porque eu estou vendo que o assunto está tão gostoso, muita gente perguntando, né? O Juan Carlos acabou de entrar de novo lá fazendo a pergunta, não vou conseguir responder. Eu posso aproveitar a hora para vender Pode. um peixe? Claro. Nós temos, além do site da Verdigaia, o departamento tem o site www.vgriscolegal.com.br. Nele a gente fala muito mais sobre o risco legal, publica notícias, escreve artigos, e lá tem um campo aberto para vocês enviarem dúvidas, se inscreverem para sempre receberem nossas notícias. Fica aí o canal aberto e um convite. E até a oportunidade, porque quando vocês colocam essas dúvidas nos comentários, quando vocês nos mandam os e-mails fazendo questionamentos, é a oportunidade que nós temos de fazer artigos mais assertivos. Com certeza. Falar de coisas que são realmente importantes para vocês. Até porque o nosso pequeno Café Conectado, esse bate-papo, ele é para resolver questões essenciais. Porque eu sei que você parou alguns minutos no seu departamento e você também espera que surjam respostas das suas dúvidas. Hoje, espero ter respondido algumas dúvidas, eu e a Dani. Vou lançar ainda mais um desafio. Tá. Quem enviar pra gente uma pergunta, uma dúvida, o artigo da semana que vem vai ser pra responder essa dúvida. Então tá. A última dúvida que aparecer aqui pra gente, nós vamos responder com um artigo. Um artigo simples, mas o departamento vai responder com um artigo. Pode ser? Então tá bom. Dani Reis, Isso. Chamei de Viviane no início. Pois né? é. Bem empolgado com a sua presença, com a presença do Departamento de Risco Legal da Verdigaia. Representa aí os outros colaboradores do Departamento Jurídico, né? Muitos estão na rua hoje fazendo auditorias de conformidade legal, né? Respondendo questões importantes para os nossos clientes. Gente, um beijo, muito obrigado. Até a próxima quinta, 10 horas da manhã. Eu não vou furar, tá? Conto com vocês. Beijo, Um abraço. abraço, pessoal. Tchau. Bom dia.